A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá amigos ouvintes, bem-vindos ao nosso ponto de encontro desta semana. Conforme combinado, temos connosco de novo o Paulo João. Olá Paulo João. Olá, como estão? Muito obrigado, Paulo, por teres vindo. Semana passada lançamos muito bem este tema da necessidade dos pais serem presentes, né? O mundo, a humanidade precisa de um pai. Obrigado por teres trazido este assunto. Nada, é um prazer. E também ficou combinado que iríamos ouvir um pouco da tua experiência de vida. Paulo, com a tua permissão, eu lançaria já uma pergunta. Como é que a ausência de um pai na tua vida terá condicionado de alguma maneira a tua vida? A ausência de um pai condiciona muito mesmo, muito mesmo. E falando em ausência, nós falámos no programa passado que há pelo menos 3 tipos de ausência. A ausência por falecimento do pai, a ausência por divórcio, separação, não é? E a ausência também, aquela ausência presente, ou seja, o pai está em casa mas não está. E vemos muitos lares vivem essa ausência em que o pai está presente mas não está. Onde é que está o meu pai, não é? E então muitas pessoas começam a sua vida e passam pela vida com grandes lacunas e sem saberem explicar porque é que são assim, porque é que têm insegurança, porque é que isso tem a ver com exatamente na altura certa, no tempo certo, faltou-lhes ali aquela validação do pai. No meu caso, eu sou filho de pais separados. E eu tenho 50 anos de idade, estou naquela fase do meio. E o interessante é que na altura em que os meus pais se divorciaram, o divórcio era um tabu, era uma cena, uma coisa muito, muito complicada, e fez-me crescer nessa... Era visto como coitadinho, coitadinho, os pais separaram-se, coitadinho e tal. E é interessante que ao longo da minha vida esse estigma parece que era filho de um Deus menor. Ou seja, e os outros tinham, os pais iam com os pais ao futebol, e eu não tinha um pai para ir com ele ao futebol. Os pais levavam-no aqui ou ensinavam-lhe a pescar, eu não. Eu nunca tive uma figura masculina para onde eu me identificasse, onde eu pudesse tirar dali alguma coisa. E isso ao crescer com isso, criou ali tive que lidar com muitas coisas, tive que ajustar muitas coisas. E é interessante que acabei pela parte mais difícil lidar com algumas delas. Sim. Até que há uns 4 anos esta parte fui convidado para ir a Malta para fazer um treinamento sobre paternidade. Eu não sabia bem ao que ia, foi-me feito esse desafio. Apesar de eu ter sempre um desejo muito grande de poder falar e ajudar crianças que tivessem passado por divórcio, porque da mesma forma aquilo que eu passei, quando eu vejo um filho de pais divorciados, eu percebo perfeitamente o que eles sentem, por muito bom ou mau que tenha sido o divórcio. Os divórcios são muito complicados. E muitas vezes os pais não se dão, como foi no meu caso. Isso passa para as crianças um grande peso, passa para as crianças uma grande mágoa, rasga completamente o coração das crianças. E por muito pacíficos que eles sejam, os pais continuam-se a dar bem e tal, mas o coração fica rasgado na mesma. Há ali uma ferida, não é? Há ali uma ferida. E o interessante é que quando cheguei a Malta e conheci o Cassie,
O Cassie Carstens foi o fundador deste trabalho, deste projeto. Ele colocou exatamente nomes um bocado às minhas dores, às minhas lacunas, aos meus lugares vazios. Ele explicou exatamente, eu reajo desta maneira porque me faltou isto. Eu sinto desta maneira porque me faltou aquilo naquela altura da minha vida. E isso foi tão transformador, que realmente nessa altura a minha vida deu ali uma viragem e muita coisa mudou, principalmente no meu lar. Foi um impacto muito grande no meu lar. Então, como é que tu lidaste, ainda voltando um pouco atrás, Paulo, antes de falarmos agora do teu lar, não é? Que nós queremos mesmo ouvir, mas na altura como é que tu lidaste com isso? Pronto, nós já sabemos que foste a Malta, não é? Mas antes disso, como é que tu te sentias? Sentiste um pouco perdido? Como é que tu te sentias? Se quiseres podes dar uma resposta curta até... Não, eu gostava de ir até por aí, porque é interessante, porque nós muitas vezes reagimos de certas maneiras. Por exemplo, eu de alguma forma sentia uma grande insegurança e estava em relação sempre... a quê? Principalmente? Em relação a mim próprio, àquilo que eu conseguia alcançar. Sim. No sentido de que precisava de validação. Sim. Ou confirmação, seja, é isso mesmo, exatamente, fizeste bem. Eu procurava sempre uma figura masculina que me afirmasse, ou com os meus professores, ou com os meus patrões, queria sempre de alguma forma agradar a alguém. Principalmente a figuras masculinas com autoridade sobre. Isso era interessante. Eu sempre, mas porque é que eu tenho que agradar? Porque é que eu tenho que ser, porque é que eu estou a necessitar desta validação? Sim. E ao perceber, por exemplo, tu és músico, né? Que alguém que tivesse autoridade e o teu carinho, chegaste ao pé de ti e disseste: Paulo, tocaste muito bem hoje. Isso era importante. Isso era quase como eu precisava um pouco disso. Eu precisava um pouco disso. Isso trazia-me segurança, trazia-me aquela... E é interessante que ficava muito dependente até disso. Ou seja, outra das coisas foi também... há pouco falei que é aquele estigma naquela altura e do coitadinho. Hoje em dia o divórcio é uma coisa quase, infelizmente, normal. E já se lida de outra maneira com isso a nível da sociedade, mas naquela altura era o coitadinho, e esta coisa de, mas eu não sou um coitadinho, então eu tinha que ser o melhor de toda a gente, eu tinha que fazer, ou seja, levava-me ali impulsionou-me para a frente, exigia muito de mim. E mesmo até depois, quando casei, houve situações no meu relacionamento que foram muito complicadas por causa Podes dar exemplo de uma que tu sentiste de dificuldade como marido? Exatamente, por exemplo, como marido, de ter aquela coisa de, não, eu vou ser um bom pai, eu não vou ser como o meu pai, eu não sou o meu pai. E isso trazia uma pressão muito grande de ter que ser perfeito. Era um peso muito grande. E realmente... Pronto, à medida que foi passando pela vida, fui ultrapassando isso e senti uma necessidade também de dizer a outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu, que realmente não temos que ser assim, não temos que sofrer isso, não é? Isto leva-nos a uma outra pergunta, Paulo. Que feridas paternas ou maternas, então, poderão existir em cada um de nós, né? Porque, pronto, nós não estamos num mundo perfeito, numa sociedade perfeita, não temos famílias perfeitas, ninguém é perfeito, não é? Claro. Então há sempre algumas feridas. Há pessoas que têm muito mais feridas do que outras, mas que tipo de feridas cada um de nós poderá eventualmente ter? Por ausência de pai ou mãe? A ausência de pai, e há pouco estava a falar de divórcios, mas não só, também esta geração dos pais presentes mas ausentes, trazem lacunas muito grandes aos nossos filhos, muito grandes mesmo.
E é interessante perceber que, assim como eu disse que reagia e tinha algumas lacunas na minha vida que eu não sabia explicar e que hoje identifico como realmente falta de validação e de algumas coisas que me faltaram na minha vida. Nós não fazemos, não temos um pouco... Nós pais não somos perfeitos. Eu não sou um pai perfeito de todo, mesmo depois de ter conhecimento de algumas realidades. Não somos. Os nossos pais também não foram pais perfeitos. Eles fizeram o melhor deles. Aliás, às vezes nós tendemos a culpar, mas eles fizeram o melhor que eles sabiam. Também eles não tiveram o melhor modelo, se calhar. Pois. A vida também não foi fácil. E aqui o problema aqui não é colocar a responsabilidade em cima de ninguém, mas assumir nós próprios a nossa responsabilidade e a responsabilidade principalmente de mudar a nossa vida a partir do momento em que nós temos o conhecimento. Exatamente. Para a frente. E é interessante perceber que realmente existem feridas que ao longo do nosso crescimento foram provocadas por falta de alguma coisa. Podes dar alguns exemplos? E essas feridas muitas delas são feridas maternas, outras delas são feridas paternas. Nas feridas maternas, e nós ao falarmos num próximo programa sobre a linha do tempo, em que percebemos qual é que é o papel do pai e da mãe nas idades específicas, nós vamos ter uma maior clareza sobre isso. Mas há feridas maternas, por exemplo, se uma mãe negligenciou em certa altura o seu bebê, por exemplo. Muitas vezes as mães sofrem de depressão pós-parto e de situações dessas. Logo nessa idade a criança pode sentir-se rejeitada ou então, se a criança não foi amada, não foi aquele toque de mãe logo no início, as pessoas podem viver ao longo da sua vida com necessidades de intimidade, com problemas até de intimidade que podem até repercutir-se no seu próprio relacionamento, no casamento. E isso, por exemplo, o carinho, o cuidado, e isso, há pessoas que sentem uma necessidade de serem cuidadas, de dependerem de alguém. Isso tem a ver com uma ferida materna também. Muito bem. Por exemplo, pessoas que são muito dependentes de outras, não sabem viver sem terem alguém que as oriente. Isso tem a ver com também uma ferida materna, com um sentimento de negligência que sentiram e que vai provocar na sua vida uma dependência crónica sempre de alguém, por exemplo. Por exemplo, a validação, a mãe também é muito importante em certa altura da vida da criança, em validá-la, em sentir-se, para a criança sentir capaz, elogiá-la, exatamente. Parabéns, é assim mesmo. Exatamente. É assim mesmo. Por exemplo, os pais também há as chamadas feridas paternas. As feridas paternas têm a ver mais com a autoridade moral, ou seja, o pai em certa altura da vida da criança é muito importante para validar, para passar a moral da vida, ou seja, para passar os valores, aquilo que é bom e mau, aquilo que é mau. É muito importante também o pai, em certa altura da vida do crescimento dos seus filhos, validar, haver uma validação, criar identidade, tu és o meu filho, eu tenho prazer em ti, é muito interessante ver isto. Também traz segurança emocional. Não é? Hoje em dia fala-se de inteligência emocional nos dias de hoje, mas isso é dado pelo pai. O pai é um life coach. O pai deve ser um life coach dos seus filhos, prepará-los para a vida, exatamente. E afirmação. Tu consegues, tu és o meu filho, tu consegues, tu vais ser valente. Isso é tão importante. Eu tenho a certeza que vais conseguir, que vais triunfar. É interessante perceber, por exemplo, eu trabalho com jovens e é interessante perceber que o potencial que existe quando alguém, ou um pai, ou um professor, ou um coach, ou o que for, chega ao pé de um jovem de 18 anos e diz assim: pá, tu és capaz, eu acredito em ti. Isto é uma gasolina cheia de octanas para a vida de uma pessoa, de um jovem que está a iniciar e a perceber bem se consegue, se não. Isto é muito importante e é divino.
e é divino. Sim, é interessante perceber que na Bíblia, quando no batismo de Jesus, aquilo que Deus disse acerca de Jesus foi: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, seguiu. Aqui Deus não só identificou, validou, deu ali, apontou-lhe o caminho, e isso é fantástico, e nós como pais temos a responsabilidade de fazer isso para os nossos filhos. Muito obrigado, Paulo. Uau, ficávamos aqui mais umas horas. É verdade. Muito obrigado, este é um tema tão importante. Podemos contar contigo na próxima semana? Ok, Sim? Terei todo o gosto. Vamos a isso. Ok, como eu disse na semana passada, queridos ouvintes, o mês de dezembro é por excelência considerado o mês da família, mas janeiro também é, fevereiro e o resto do ano. Famílias bonitas, vidas com sentido, com significado e com segurança. Deixo-vos, em nome desta equipa da Rádio Transmundial e do Celebrando Restauração da ICMAV, um grande abraço. Fica atento aos contactos que o Levi vai te deixar. Se quiseres, podes entrar em contacto comigo e nós poderemos conversar um pouquinho mais e darmos algum tipo de apoio. Grande abraço, continuação de um bom dia, de uma boa semana. Contacte Danilo Gugeral através do Messenger do Facebook, mas também pelo WhatsApp 967986360. E ainda o Paulo João, o convidado deste programa, através do Facebook @O Mundo Precisa de um Pai PT. Vamos voltar no próximo programa. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.